Caros amigos e caras amigas do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, caros amigos e amigas que nos acompanham pela internet, através dos veículos de comunicação, do canal ou das redes sociais do Deus, Luz e Verdade, quero cumprimentar a todos, dizer que para mim é uma gratíssima satisfação estar aqui. Eu estou afastado, então eu tirei a máscara, viu? Até porque o orador que acelera como eu vai inspirar muito gás carbônico e daqui a pouco eu estou tendo fenômeno alucinógeno. Não sei se vocês sabem, há uma técnica da psicologia transpessoal, da hiperventilação, ninguém faça isso em casa, a chamada respiração holotrópica, que depois de determinado tempo, hiperventilando, ou seja, respirando de maneira acelerada e, portanto, colocando para dentro também o gás carbônico que se exala, produz fenômenos de alteração da consciência, por conta de ações aí nas regiões subcorticais do cérebro. Então, é por isso que você fica ofegante, fazendo atividade física com máscara, em alguns momentos assimilando o gás carbônico e parece que você não está se renovando direito. Né? Claro que a longo prazo, isso pode proporcionar esses fenômenos, que também não é tão comum assim. Né? Mas é muito melhor falar sem máscara. Para mim é uma grata satisfação estar aqui com vocês. Satisfação emocionante, reconhecidamente emocionante. Alguns rostos conhecidos, eu estou vendo aqui. Essa é a minha primeira exposição, minha primeira palestra pública presencial, desde quando a Covid-19 nos convidou a recuar na intimidade doméstica e a buscar alternativas para a produção de mensagens espirituais, produção de reflexão espiritual. A minha última doutrinária, ainda bastante teimoso e resistente a recuar, foi no dia 17 de março de 2020, quando eu concluí um capítulo de um estudo que a gente fez, após o que esse estudo perdurou, era uma obra de André Luiz, que perdurou toda a obra, mais tarde gravada em nosso canal, no Raciocínios Espíritas, durante toda a pandemia. Entramos por uma outra obra e já estamos numa terceira. A produção de conteúdo espírita continuou, mas é claro que não tem esse clima assim que a gente tem aqui no presencial, que um cochila e que perdeu a palestra não vai ter como voltar, que o outro está dizendo que está desdobrado assistindo no mundo espiritual, que é a desculpa que muito espírita está. Não, é porque meu espírito sentiu a necessidade de sair do corpo. Deixa para ele sair do corpo na cama, que você tem 8 horas. Aqui assiste encarnado mesmo. Né? Essas coisas que a gente tem, né? Que o conteúdo virtual digital é muito bom, porque você pode acessar, voltar, revisar, é bom para estudo. Né? Jesus havia previsto que a mensagem, em determinado momento, chegaria pelos telhados. Né? A mensagem do reino dos céus. Que é o que acontece com as ondas virtuais, graças às antenas de captação que nos alcançam. A última palestra que eu dei nessa casa, Dona Bernadette estava com um vestido lindo, azul escuro, Vanderly com um azul mais clarinho, Zeca eu não estou lembrado, você viu que eu lembrei das mulheres, né? Mas era sobre felicidade, 16 de fevereiro de 2020, a palestra está gravada, foi minha última palestra aqui nessa casa. Mais de um ano depois eu retorno. Emocionado, porque me passa pelas lembranças as lutas, os desafios, as desencarnações de entes queridos, a viagem de alguns que foram para a grande casa, o grande lar, e outros que permaneceram, a evolução de alguns quadros que já estavam em curso, problemas que a gente já estava vivenciando, que a pandemia acelerou. Seja financeiros, seja conjugais, na intimidade da relação dos casais, porque o sair e voltar é quase que um intervalo para o segundo round em alguns casais. E quando os casais ficam em casa, não tem mais isso. Problemas que já existiam e que aceleraram. Problemas psíquicos, ansiedade, depressão, que aceleraram e que deflagraram mais durante a pandemia. Por outro lado, alguns que estavam acelerados e muito correndo, até se beneficiaram da reclusão em casa, de uma vida menos acelerada, conseguiram até se beneficiar um pouco psiquicamente nessa vida mais doméstica.
A verdade é que ninguém sai ileso diante de uma prova coletiva, provação coletiva que é prevista pela obra kardeciana e que nos alcança a todos e que nos convida a valorizar a vida, nos convida ao equilíbrio, porque o equilíbrio não é necessário em momentos de bonança. É fácil ter equilíbrio quando tudo vai bem. É fácil ter equilíbrio quando a gente tem conforto largo, facilidades de toda a espécie. Difícil é se manter equilibrado diante do teste, diante da prova. É fácil ficar tranquilo no Monte Tibete, na montanha do Himalaia, sem ninguém. Difícil é ficar tranquilo no trânsito, na convivência tumultuada em casa, em situações que nos estimulam a reação. Aí que a gente demonstra o equilíbrio e a gente passa no teste. E desenvolve virtudes. Bem-aventurados aqueles que aproveitam esses momentos para evoluir, para amadurecer. Bem-aventurados aqueles que têm a chance de viverem em um caos e poderem aproveitar para fazer o bem, porque esse bem tem duplo mérito, dizem os próprios espíritos. E é no caos que a gente valoriza mais o equilíbrio. Da mesma forma que é na noite que a luz é mais valiosa. Alguém vai ligar a luz aqui ao meio-dia? Não tem necessidade. A claridade solar já penetra esse recinto. Mas a luz é mais valiosa na treva, na escuridão. A saúde é mais valorizada na enfermidade. E o equilíbrio é muito valorizado quando estamos em alguma situação caótica. E às vezes a gente desenvolve equilíbrio justamente nessas situações. Porque no fundo a gente ainda não tinha equilíbrio antes. A gente só estava numa zona de conforto. E o caos deflagrou que a gente não tinha equilíbrio. E é nesse caos que a gente às vezes conquista esse equilíbrio. Equilíbrio esse que faz a gente valorizar a vida. Valorizar a vida porque a gente olha as coisas de um ponto de vista diferente. O equilíbrio emocional, psíquico, fruto de um esforço pessoal, mas que já pode ser começado hoje, através de algumas atitudes, faz a gente olhar a vida com valor, apreciando-a. Porque se a gente não fizer exercícios daquilo que é chamado de gratidão ativa pelos neurocientistas, tema das neurociências, não é essa gratidão de a gente ficar fazendo só, repetindo mantras e dizendo gratiluz. Eu nem sei o que é isso, gratiluz, mas agora está na moda. Né? Não é isso, não. A gratidão ativa é aquela que você faz pequenos exercícios de apreciar o sabor das coisas ao seu redor, disponíveis a você, que você muitas vezes nem percebe. Esse exercício gera influência neurobiológica, gera repercussões cerebrais e a gente vai tendo mais graça, gratidão de graça, né? Da palavra grega. A gente vai apreciando melhor as coisas. Porque eu vou dizer uma coisa, o indivíduo ingrato, o indivíduo insatisfeito, o indivíduo que perdeu o hábito de valorizar as coisas disponível para ele e que ele não aprecia, esse sujeito tende, com o tempo, a não ver graça em nada. Você pode dar o planeta aos pés dele, colocar o mundo a seus pés, ele está insatisfeito. Não é suficiente para ele. Não adianta. Então, nesse tema valioso, nesse mês de setembro, de valorização da vida, eu me recordei do psicólogo e teólogo Rollo May, numa obra chamada O Homem em Busca de Si Mesmo, que ele vai dizer que desde quando houve aquela mentalidade filosófica do passado, que chegou e disse assim, peraí, as religiões estão erradas, dogma, os erros religiosos, e houve um divórcio entre a cultura espiritual e a cultura humana, a cultura material. E o ser humano se afastou de qualquer visão espiritual de Deus, de espírito, de religiosidade. Rollo May vai dizer que isso foi o início
da modernidade, mais tarde a pós-modernidade, a partir especialmente do pós-Revolução Francesa do século XVIII, os ideais democráticos, os ideais filosóficos, os avanços. E, naturalmente, a humanidade caminhou para uma cultura cética, uma cultura de que não havia mais qualquer proposta espiritual satisfatória. E aqueles que ainda valorizavam a religião, a fé, eram pessoas ignorantes, eram pessoas que não sabiam pensar. Essa era a visão do século XVIII e o século XIX. Rolomei vai dizer que isso foi o começo da sociedade atual, da sociedade decadente, da sociedade que, se a gente olhar para a sociedade, a gente percebe que alguma coisa deu errado. O nosso projeto de sociedade tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E Rolomei disse isso. Essa falência filosófica olhou para o passado religioso e vai dizer, não presta nada. Só que muita coisa prestava. Muita coisa era errada, mas muita coisa prestava. No passado, diante de uma dor, de um sofrimento, mesmo que com medo de Deus, as pessoas dizem, não, Deus está olhando. A gente tem medo de Deus, Deus está tomando conta da gente, a gente tem uma referência espiritual, tem uma referência moral, tem uma noção do que é certo e do que é errado, mesmo que seja uma noção infantil, mas tinha. Isso dava valores, agregava. Isso fazia a pessoa temer o diabo, temer o inferno, seja lá o que for. Mesmo que seja uma crença que a gente não concorde, mas tinha referências claras. Referências claras que faziam a pessoa dar um sentido à dor, dar um sentido ao sofrimento e saber passar por ela. Diz Rolomei que por causa do fanatismo, por causa da noção infantil da religião, que não aceitava a ciência e o progresso evoluiu, a ciência evoluiu e as religiões foram desmoralizadas. E o que é que aconteceu? A cultura intelectual e científica vai desvalorizar tudo, colocar tudo no mesmo balaio e vai dizer nada da metafísica, nada da espiritualidade, ciência materialista, portanto, e a filosofia, que era espiritualista, lembrem de Platão, lembrem de Sócrates, lembrem dos grandes pensadores da filosofia que eram espiritualistas, abandonou tudo isso e tornou-se pessimista, com os pensamentos dos grandes pessimistas do século XIX, especialmente do século XIX. O ceticismo tomou conta e a descrença foi tão grande que a gente chega no momento atual que o ser humano não crê em nada, aliás, não crê nem em si mesmo. Há uma descrença de tudo. Chegamos a esse momento dessa forma. E a gente tem a pós-modernidade tão cantada por Bauman e por outros, né? A chamada sociedade líquida, que é tão também citada, que tem muitas coisas interessantes, mas também que tem um relativismo moral. Não tem certo e errado. O certo e errado sou eu que faço, é o meu certo e errado, que é diferente do certo e errado do outro. É uma hiperinflação do indivíduo, que é bom e é ruim ao mesmo tempo. É bom porque dá autonomia ao sujeito, para que o sujeito não fique seguindo instituições e seguindo ideais fanáticos e políticos que levaram à guerra e ao horror. Então o foco hoje é no sujeito, é você que faz, é você que gumertiza a sua vida, é você que personaliza a sua existência, é você que torna a sua vida instagramável. Você personaliza a sua existência de alguma forma que você quer. Você vira uma celebridade de você mesma. Você se torna uma espécie de marketing digital de você mesmo o tempo todo. Focou no indivíduo. É bom? É, porque dá responsabilidade, dá autonomia, faz o indivíduo pensar em si mesmo, mas é ruim também. É ruim porque gerou um individualismo excessivo. E apesar da grande liberdade que a gente tem hoje, do grande raio de ação, das grandes possibilidades que a gente tem hoje, como dizia uma paciente minha hoje em consultório, se não houvesse essas redes sociais, eu não teria condição e não teria possibilidade de, por exemplo, conhecer tanta gente na minha profissão e até de paquerar. Porque a possibilidade de namoro hoje rompeu um pouco as barreiras. Tem aplicativo de namoro, não estou nada contra, não estou criticando, pelo contrário. Mas essa liberdade total não parece ter deixado as pessoas menos sozinhas. A solidão parece ser uma marca presente hoje, que é um sentimento. Né? E outros conflitos, gerando na cabeça de um pensador a ideia de que nós estamos vivendo em uma sociedade desencantada, do desencanto. Não é à toa que nos últimos anos
depressão e ansiedade têm crescido muito. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, no final de 2010, pasmem, a OMS disse assim: até 2025, depressão, em 2025, se continuar assim, 2025, vai ser o segundo motivo para que as pessoas se afastem do trabalho, por invalidez, se aposente antes, se encostou, como se diz aqui, né? Ou aposentadoria por invalidez, ou afastamento de trabalho por causa de saúde. Segundo motivo principal do afastamento de trabalho. Não estamos em 2025 ainda e a depressão está em primeiro lugar. Já chegou em primeiro lugar. 800 milhões de depressivos diagnosticados, crônicos, e esse número é maior. Porque quando uma estatística dessa é mencionada, quer dizer que tem um monte de gente que não está dentro desse número, que não foi para o serviço de saúde, que não foi notificado, que não entrou nessa estatística. A cada 40 segundos uma pessoa escolhe exterminar a própria vida. 40 segundos. No Brasil, a cada 40 minutos. No mundo, a cada 40 segundos. Os números são alarmantes. A ponto de, em 2016, um grupo de psiquiatras e psicólogos construíram uma disciplina dentro da psicologia, da psiquiatria, derivada da psiquiatria, mas que era uma disciplina interdisciplinar, era uma área interdisciplinar, multidisciplinar, aliás, com educador, com filósofo, com pensador, chamada suicidologia. Para entender, estudar o fenômeno do autocídio. Para estudar na sua profundidade, na sua complexidade. E tem avançado muito, mas tem muitas interrogações. Há muitas interrogações ainda. Há muitos questionamentos ainda a esse respeito. O que é interessante aqui afirmar é que em plena época do materialismo, nessa mesma época que o materialismo tomou conta da Terra, que chamou a atenção, no mesmo dia, 31 de março de 1848, em que o materialismo estava sendo apresentado por Karl Marx, o materialismo histórico, né, na sua obra Lançamento, o Manifesto Comunista em Londres, às 11 horas da manhã, com Engels. Na mesma hora, no mesmo dia, aliás, um pouquinho mais tarde, as irmãs Fox travavam contato com o mundo espiritual. Nessa mesma época de grande materialismo, o espiritismo surgiu para nos preparar, como uma resposta dos céus à terra. E o espiritismo fez uma coisa maravilhosa. Vai dizer o seguinte, vai dizer que os materialistas têm razão em parte. Porque, de fato, houveram erros religiosos. Houve fanatismo? Houve. Houve dogma sem sentido? Houve. Houve intolerância religiosa? Houve. Houve superstições infantis? Houve. E Kardec vai retirar essas crenças, essas crendices, vai dizer que isso daqui são erros religiosos. Mas vai olhar para os materialistas e vai dizer, vocês também estão errados. Porque vocês pegaram tudo e jogaram fora. E nesse sentido, nas grandes verdades que estão presentes em todas as religiões, os religiosos estão certos. Existe uma vida espiritual, existe uma vida imortal que vocês procuraram desconsiderar, existe uma espiritualidade que nos transcende, e sem essa visão, é natural que a gente fique perguntando qual é o sentido da vida, como Camus, como Sartre, como Schopenhauer, como Kierkegaard, todos eles intelectuais que eu admiro muito, mas que eram de um pessimismo que dá cólica. Um pessimismo cruel. Qual é o sentido da vida? A vida não tem sentido, dizia Schopenhauer. O ser humano é um animal que tem uma chata capacidade de raciocinar. E quanto mais ele raciocina, mais ele sofre, porque a vida é sofrimento. Era isso que esses pensadores falavam. A vida não tem sentido, afinal, é a matéria, é o caos, é o fenômeno aleatório do espermatozoide que fecunda o óvulo, ao acaso, e depois, quando acaba a vida, ao acaso acaba. É um capricho da natureza. Nessa visão, qual é o sentido para viver? Qual é o sentido para suportar algum sofrimento e não antecipar e acabar logo com tudo? Veja a cultura que a gente criou. Uma cultura que não vê sentido.
O Espiritismo diz que não, que há um sentido maior, que nós não estamos a sós, que ninguém vive só. Estamos sempre cercados por companhias, especialmente aquelas que a gente prefere conviver, da mesma forma que a gente prefere conviver com algumas pessoas no mundo material. No mundo psíquico, mais ainda, porque é uma atração magnética. O Espiritismo vem dizer mais, em uma época que ninguém abordava o suicídio dessa forma, pegue a obra kardeciana, você vai ver que o suicídio está sempre atrelado a uma questão de saúde mental. Muita gente não percebe isso. Evangelho segundo o Espiritismo, suicídio e loucura. Loucura na época de Kardec era o termo que era usado para qualquer transtorno emocional, tá? Então, na época de Kardec era o vocabulário que tinha. Loucura era usado tanto para psicose e esquizofrenia, como para ansiedade e depressão. Era um termo abrangente que a psiquiatria usava. Então, quando você pegar esse texto, suicídio e loucura no Evangelho, não é para mim não, é para todos nós. Não está falando do esquizofrênico só que está tomando eletrochoque, não. Está falando de todos nós. Suicídio e loucura. Quer ver outro texto? Livro dos Espíritos. Desgosto da vida. Suicídio. Está associando o suicídio a um descontentamento, a um desgosto. Ou seja, questão de saúde mental. Quer ver outro momento que aborda o suicídio? Texto A Melancolia, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá a ideia do suicídio como sendo uma consequência do sentimento de melancolia. Melancolia era a palavra antiga para a depressão. Kardec já havia percebido, muito mais do que Émile Durkheim, um dos pais das ciências sociais, que na obra do suicídio abordou o suicídio como sendo um problema social só. Allan Kardec já havia percebido a questão de saúde mental. Que o suicida, ou o indivíduo que tem a ideação suicida, não está bem. E ele ainda fala mais, que o descontentamento da vida vai crescendo, e alguém que tenta o suicídio é alguém que foi crescendo esse descontentamento. Essa é uma tese, na minha área, psicologia e psiquiatria, atual agora. Neuri Botega, professor da Unicamp, uma das referências mundiais. Quem quiser depois ler a obra, tem uma obra chamada Crise Suicida, e tem uma outra obra que ele fala sobre isso. Sabe o que ele vai dizer? Que o suicídio envolve um espectro. O espectro do pensamento suicida. Ninguém, diz Botega, ou se não ninguém, pelo menos quase ninguém, raríssimas as pessoas que tentam suicídio ou cometem suicídio porque pensou agora e agora executa. A ideia suicida estava ali, alimentada. Demora. E ele vai dizer que existe um espectro. No começo do espectro, a maioria de nós já viveu isso. Quer ver uma coisa? Se eu pudesse, eu sumia. Se eu pudesse, eu dormia e não acordava mais. Se eu pudesse, eu pegaria um carro e andaria com o carro, viajaria para não sei aonde. Faz parte do espectro. A maioria de nós já pensou nisso, fica nisso e sai. Só que o problema é quando evolui. Daí, seria bom que a vida me levasse mesmo. Eu não ia me matar, mas se alguém me matasse ou se eu morresse, seria ótimo. Já é um passo a mais no espectro. E vai, até a pessoa verbaliza. Até chegar no final. No último estágio do espectro, a pessoa nem fala mais. Nesse estágio, é difícil salvar. O que Neuri Botega diz é que a gente tem que trabalhar para chegar antes desse momento final. Trabalhar antes. Porque antes quando a pessoa está falando, ela não está querendo chamar atenção, ela está pedindo socorro. Se ela está falando, é porque ela está pensando. Tá? Se ela está falando que quer morrer, ou que uma hora dessa se mata, é porque ela está pensando. Mas ainda dá para salvar. E é um problema muito delicado, porque envolve uma complexidade. No estágio final, o indivíduo fecha as contas na rede social, às vezes deixa uma mensagem lá enigmática, ou escreve uma carta, a famosa carta deixa. Né? Aí já é difícil salvar, porque ele já nem conversa mais, ele está retraído, já está decidido. Esse é um assunto que eu estou falando aqui em poucas palavras, estou resumindo muito, mas é um assunto que eu teria 3, 4 horas para falar aqui sem parar. Porque é cheio de nuances, eu trabalho com isso, então é cheio de nuances, cheio de coisas delicadas, tem a questão do apoio familiar, tem os fatores emocionais, tem os fatores psiquiátricos. Em alguns casos, a bioquímica cerebral está tão alterada que você dizer, você tem tudo na vida, menina. Você tem
tudo na vida, para que esses pensamentos? A pessoa fica pior. Embora o desejo da gente é ajudar sim, mas não ajuda. Porque a pessoa concorda que tem tudo na vida, mas não se sente bem. Não se sente feliz. Uma coisa que eu queria alertar aqui é o seguinte: depressão vai surpreender o que eu vou falar aqui. Depressão não tem a ver com tristeza. Tristeza eu tenho, você tem, todos nós temos tristeza. Tristeza é até sinal de saúde. A saúde emocional é feita de momentos de tristeza, normal. Especialmente quando é compatível com o evento. Se eu perdi um parente, um ente querido, ele morreu, é natural eu ficar triste. Por um tempo. Eu ficar com saudade. É humano. Até Jesus chorou quando soube que João Batista morreu. Então, é um fenômeno humano. Depressão não tem a ver com tristeza. Tem muito deprimido e muita pessoa com depressão, com transtorno depressivo instalado, que não está triste. Depressão tem a ver com fadiga, tem a ver com cansaço, tem a ver com falta de energia. Todo depressivo não tem energia. E em casos graves, como escreveu Andrew Solomon, recomendo a obra chamada O Demônio do Meio-Dia, obra maravilhosa sobre depressão, ele vai dizer: houve dias que eu abri os olhos, olhei para o telefone, o celular tocando, e eu não tinha forças para fazer uma coisa tão banal, que é levantar da cama e pegar o celular e atender. Eu não tinha forças. Uma coisa que todo mundo fazia, tomar banho. Para mim, tomar banho era um esforço sobre-humano, uma coisa cotidiana. Depressão tem a ver com cansaço, com falta de vitalidade, com falta de... Agora, é claro que o deprimido que está assim, cansado, que está assim, com essa fadiga, ele acaba ficando triste. Ele acaba ficando mal. Ele acaba piorando por conta disso. Mas depressão tem a ver com falta de vitalidade e não falta de alegria. O deprimido pode até estar sorrindo, mas ele chega em casa com aquelas atividades que ele fazia antes, que ele fazia normal, agora aquelas mesmas atividades ele chega em casa quebrado, sem disposição. Ele pode até viver funcionalmente, trabalhar, e 90% dos casos de suicídio, mais de 90%, tem a ver com algum transtorno emocional, principalmente depressão. Qual é a mensagem nossa, minha gente, para hoje? Cuidar da saúde mental. Cuidar da nossa saúde mental. Como? Conversando com alguém, fazendo leituras edificantes, fazendo meditação como essa que estava sendo feita aqui, tendo vida interior, refletindo, parar dessa praga de ficar querendo bisbilhotar o que é que os outros estão fazendo em rede social. Você vai adoecer. Se concentre no que você está fazendo. Deixe os outros para lá. Veja as publicações dos outros naquilo que pode trazer algum benefício para você, acrescentar você. Mas se você ficar fiscalizando a vida alheia em redes sociais, você vai deprimir. Se conecte com você mesmo. Ou com você mesma. Porque isso é fator de saúde emocional. Converse com pessoas que você gosta, que você se sente bem. Se você está mal, está ruim, converse com um amigo. Busque ajuda. Se você não está resolvendo sozinho, busque ajuda. Ajuda no centro espírita, ajuda na igreja, ajuda em qualquer tipo de religião, orientação. E se for o caso, busque também ajuda profissional. Não brincar com saúde mental, que é o lema atual. E há serviços de atendimento psicológico e psiquiátrico gratuitos ou sociais, disponíveis. Volte-se para isso. Faça um mergulho interior, a fim de você se identificar, a fim de você saber o que é que você sente. Para que aquela depressão? A depressão pode ser um convite para você mergulhar para dentro de você, a fim de você se conhecer melhor. Como diz James Hollis, né? A depressão é uma espécie de pantanal da alma. E você pode depois subir à montanha, depois que passou pelos pantanais, com uma clareza maior. Ou como dizia Jung, né? Jung ficou depressivo em uma época. E ele vai dizer que na depressão ele conheceu melhor os demônios dele, os demônios internos. Então faça isso. Valorizar a vida é um exercício, não de uma hora para outra, mas um exercício paulatino. Se você está com os óculos muito cinza, se você está com uma visão muito contaminada de pessimismo, você não vai conseguir ver graça de hoje para amanhã. Mas comece. Comece com sua rotina.
com seus horários, organize um pouco, estruture um pouco os seus horários. A pessoa deprimida, ela tem uma desorganização do dia a dia dela. Comece com a hora de acordar, sempre fixa. Coisa simples. Eu não estou dando nenhuma receita, não, porque não existe receita. Não existe receita. Você vai precisar encontrar também o seu próprio caminho. Porque aquilo que é bom para mim pode ser diferente para você. Mas é necessário desenvolver os hábitos da oração, da elevação de pensamento, de ações nobres. Eu não sei quem é que disse que a reforma íntima é uma espécie de tormento. É uma espécie de neurose. A reforma íntima do Espiritismo é um processo de auto-amor. Porque se eu me melhoro moralmente, eu fico melhor comigo mesmo. Eu me sinto bem, eu me amo. A reforma íntima é ser cada vez melhor. Ser cada vez melhor é querer o melhor para si. Não o melhor para si no sentido materialista, mas o melhor para si no sentido evolutivo, no sentido espiritual. Então é um ato de auto-amor. Não é um ato de se neurotizar, de ficar se culpando porque fez alguma coisa errada. Todos erramos, todos. Todos já cometemos equívocos. Perdoe-se, assuma a culpa, aceite e procure não fazer mais. Era isso que Jesus falava. Vai e não tornes a pecar para que não te suceda algo pior. Porque o bem que eu faço apaga o mal que eu fiz. O bem que eu pratico anula o mal que eu pratiquei. Eu cometi um aborto na juventude. Ok. Está errado? Tá. O Espiritismo considera uma atitude infeliz. Um gesto que gera comprometimento. Mas não há motivo para você se atormentar de autopunição. Conheço muitas mulheres que viveram isso e que hoje estão na fileira espírita. Perdoe-se e faça todo o bem ao seu alcance. Que todo o bem que você fizer vai recuperar o mal que você fez no passado. A única exceção que foi sem erros foi Jesus. Foi a única. Porque Jesus não era um homem histórico, não era um homem do seu tempo. Estava acima do tempo. Já notaram isso? Por melhor que seja o ser humano que passou na Terra, ele sempre foi influenciado um pouco pelo contexto histórico. Moisés foi um mensageiro maravilhoso. Mas teve algumas coisas aqui para nós, que vacilou, escorregou. E assim, se a gente for olhar para todos os exemplos, Platão, maravilhoso, mas na época dele era culturalmente aceito a escravidão e ele defendia a escravidão. Dizia que a mulher era um ser que só servia para o coito e assim por diante. Aristóteles, idem. Freud, idem. Se eu for pegar um exemplo mais recente. Francisco de Assis, o espírito mais nobre, que mais chegou perto do comportamento do Cristo. Não é isso que a gente aprende com Joana de Ângeles e outros? A literatura mediúnica fala isso, que foi o nobre espírito que melhor copiou Jesus, sem sombra de dúvida. O santo de Assis, que é uma referência nossa, mas também foi influenciado pela sua história, pelo tempo histórico dele. Aplicava flagelos nas costas para se siliciar. Se atirou em um roseral de espinhos para sangrar quando estava com a libido atormentando-lhe o desejo sexual, que ele não sabia controlar, porque era um homem que estava na Idade Média. Essa era a terapia para a Idade Média, para se santificar. Jesus não. Jesus não foi submetido em nada ao seu tempo, estava acima. Estava acima. Ele era diferente. E é ele que é o nosso modelo e guia. E uma das coisas que mais me encanta no Evangelho de Jesus, já caminhando para a conclusão, uma das coisas mais maravilhosas da mensagem do Cristo é o seu ensinamento a respeito da misericórdia. Todos os diálogos que Jesus teve com doutores da lei, os doutores da lei, na época, eram, ao mesmo tempo, oficiais do direito, eram operadores do direito, e eram sacerdotes do templo. Porque era uma coisa só na época. Tá? A lei, na época de Jesus, era ao mesmo tempo código legal e ao mesmo tempo era o ensinamento espiritual. O Torá, 613 mandamentos, os 5 livros de Moisés, com seus 613 mandamentos, era a legislação do povo e ao mesmo tempo era a ética espiritual, era uma coisa só. Então o doutor da lei era tanto uma figura religiosa, como era uma figura que tinha poder judicial.
o diálogo de Jesus com essas figuras no Evangelho, especialmente no Evangelho de Lucas, você vai ver que Jesus sempre quando responde algum questionamento sobre a lei, fala sobre a misericórdia. Ensina aos fariseus sobre a misericórdia. Porque faltava na lei a justiça de Deus, a noção de justiça, a compreensão da misericórdia que Jesus trazia. As parábolas que ele contou aos fariseus, até hoje reverberam em nós, 2000 anos depois. Parábola do filho pródigo, misericórdia. Parábola da ovelha perdida, misericórdia. Parábola da dracma perdida, misericórdia. Parábola do bom samaritano, misericórdia. Aliás, o bom samaritano, o final é justamente a citação à misericórdia, né? Quem foi aquele próximo do homem jogado na estrada, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai tu, disse Jesus ao doutor da lei, e faça o mesmo. O tempo todo ele falava de misericórdia, porque a misericórdia é um olhar. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão para si também misericórdia. Porque a misericórdia é um presente que se dá, mas à medida que se dá, fica com você. É um perfume que se espalha e você fica perfumado. Quanta falta faz a misericórdia? Ah, é perdão? Não, misericórdia é mais do que perdão. Tanto é que quando Kardec examina essa bem-aventurança, ele vai colocar perdão, indulgência como subtópicos, porque o perdão é uma atitude de misericórdia. A tolerância é uma atitude de misericórdia, é uma ação. Mas para eu perdoar, precisa eu ser ofendido. Para eu exercitar o perdão é porque alguém me agrediu. Então é uma manifestação de misericórdia, mas a misericórdia vai além. Porque mesmo que ninguém me ofenda, eu posso sempre ter um olhar de misericórdia para com todos. A misericórdia vai além de um perdão pontual. Miserere, miséria, cordis, coração. Misericórdia, na expressão latina, é olhar as misérias do outro com o coração. É a compaixão do budismo. E eu vou terminar o meu comentário justamente citando um midrashim dos rabinos judeus que pareceu intuírem a chegada de Jesus. Deixa eu explicar o que é o midrashim. O midrashim era uma parábola oral, porque tinha a tradição escrita, que era a lei, e a tradição oral. Tanto é que Jesus no Evangelho fala, ouvistes o que foi dito. Ouvistes é o quê? Tradição oral. Agora, quando ele fala, o que é que está escrito na lei? Como lês? É porque está no texto. Havia a tradição escrita, a lei, e havia a tradição oral, que eram as escolas de rabinos que discutiam a interpretação do texto. Não, Moisés quis dizer isso. Não, Moisés quis dizer aquilo. O Midrash é uma explicação direta. Não, eu acho que, segundo o texto, Moisés quis dizer isso, isso, aquilo. É uma explicação, uma interpretação. O Midrashim é uma tentativa de explicar através de uma metáfora, de uma parábola. E o midrashim mais bonito que eu conheço, dos rabinos, o mais bonito que é para explicar o capítulo 1 de Gênesis de Moisés, que é aquele capítulo que fala da criação do ser humano, da criação do homem aqui ser humano. Dizem os rabinos que Deus, é uma parábola, viu gente? Deus chegou no momento, quase no último dia da criação, para criar o ser humano. E ficou se perguntando se devia ou não devia criar o ser humano. Com a sua onisciência, ele já anteviu o que é que ia acontecer. E ficou pensando e chamou os 2 auxiliares mais competentes do seu reino. O anjo da justiça, a justiça divina e a misericórdia. E pediu para que ambos falassem, dessem a sua opinião, se ele devia ou não criar o ser humano. Já havia criado a fauna toda, os animais, faltava a criatura humana. Que tem a característica especial de fazer exame, de refletir sobre a própria vida e de ter consciência da divindade. Porque nenhum animal tem isso. Nenhum animal tem consciência de Deus, nem tem a capacidade de refletir sobre si mesmo. E aí ele ficou pensando, deu a palavra para a justiça divina. A justiça divina disse, Senhor, o meu voto é não. O ser humano é muito atabalhoado. O
ser humano é incongruente, é contraditório, é ambivalente, né? Deseja uma coisa, mas faz outra, fala uma coisa, mas erra. É complicado, vai dar trabalho ao Senhor, vai gerar caos na criação, vai agredir o outro irmão, vai gerar miséria, guerra, fome, morte. Não é sensato, não é coerente criar o ser humano. Deus ouviu a opinião da justiça divina e agora deu a palavra para a misericórdia. A misericórdia então apresentou seus argumentos. De fato, o ser humano será complicado, porque será imperfeito, mas carregará a centelha divina dentro dele, em germe. De vez em quando, Senhor, de vez em quando, raríssimas ocasiões, o ser humano vai compreendê-lo, vai homenageá-lo, vai honrá-lo. E quando isso acontecer, valerá a pena. Como um pai que ama os seus filhos, quando esses momentos raros acontecerem, de os seres humanos se encontrarem com o Senhor, se conectarem com o Senhor e honrarem o Senhor, valerá a pena todo o trabalho. Deus balançou a cabeça, aceitou também aquele comentário, pensou um pouco para decidir e resolveu dar razão à misericórdia divina. Puxou-a, arrastou para si a misericórdia, jogou-a no chão, pisoteou nela até estraçalhá-la em vários pedaços. Pegou os pedaços da misericórdia divina e atirou na criação. Dizem os rabinos que a partir daquele momento, o ser humano sempre é fiscalizado pela justiça divina. A justiça divina sempre está atrás de nós, em nosso encalço. Mas, ao mesmo tempo, o ser humano o tempo todo está buscando pedaços de misericórdia. Pedaços de misericórdia espalhados na criação. E de vez em quando, nós temos esses milagres de misericórdia, quando o ser humano age com misericórdia, porque encontrou um pedaço da misericórdia espalhado na criação. E os rabinos concluem dizendo que é por isso que Deus está nos detalhes, porque os pedaços de misericórdia são os detalhes da criação. E Deus é encontrado nos detalhes. A gente não fala isso, que tem até uma poesia romântica que fala que o amor está nos detalhes. Deus está nos detalhes, através da misericórdia. Misericórdia que a gente precisa nesses momentos de adoecimento mental, nesses momentos de crise de toda sorte, porque nós estamos em crises internas para ceder lugar a um homem novo, homem e mulheres novos. Estamos em um momento crucial, momento esse que no futuro vai fazer parte dos livros de história. A gente às vezes não sabe que está fazendo a história, que está fazendo parte da história, porque a gente está mergulhado nela. E como a gente não vai se arrepender se a gente agir nesse momento com misericórdia, com compreensão fraternal, com comiseração. Como faz falta a compreensão. Você fala uma bobagem nas redes sociais, você é trucidado. Não há misericórdia. E quando eu falo misericórdia, não é concordar com a bobagem que o outro falou, mas não é combatê-lo. É lamentar a ocorrência, mas é não vitalizar o mal. Todos nós estamos em lutas, batalhas internas. Precisamos de misericórdia. De misericórdia, como diz Jesus, misericórdia eu quero, não sacrifício. Porque acreditavam-se na época que o sacrifício era o que recebia a bondade de Deus. O sacrifício aqui era a matança dos animais. E Jesus falava, eu não quero sacrifício, esse sacrifício das mortes dos animais, eu quero a misericórdia. Ele disse isso, inclusive, aos vendilhões do templo, naquela famosa passagem. Então, meus amigos, diante dessas ocorrências, e eu fico muito honrado e muito agradecido por essa oportunidade, porque passam pelas minhas lembranças aqui tanta coisa que a gente viveu, todos nós vivemos, em algum nível, alguns problemas. Todos nós vivemos algum drama. Todos nós vivemos algumas lutas internas. Em áreas diferentes, mas afetados pelo contexto maior. Pelo contexto que nos alcançou. O que faz a gente se igualar a todos. Porque quando dói a pessoa no Japão, a pessoa em Salvador, dói no sexo feminino ou masculino,
na etnia caucasiana ou afrodescendente. Dói no rico que está na mansão ou no pobre que vive na favela. No branco, no negro. Dói em todos. A dor nos iguala. A perda de um filho é igual. O luto por alguém querido que se foi pela desencarnação. Valorização da vida. Uma vida que não é só material. Uma vida que não é só aquela que é mantida pelos respiradores na UTI Covid. Uma vida que tem um significado maior. Uma vida que, por mais complicada que seja agora, é apenas uma parte dessa vida. Eu tenho uma vida além. Eu venho de outras existências. E se eu fracassar agora, a reencarnação não é uma punição. Se eu desistir de viver porque a minha esposa ou meu marido separou de mim na pandemia, e eu desistir de viver acabando com a existência, vai me ser exigido lá na frente eu voltar, viver um grande amor e mais tarde esse grande amor separar de mim. Porque eu falhei nisso. Eu optei por acabar com tudo porque não aguentei a frustração de uma decepção amorosa. Eu vou ter que passar pelo teste de novo. Então acabar com tudo é só uma perda de tempo, porque eu vou ter que repetir a experiência, a lição. Agravado às vezes com as dores e os problemas que muitas vezes o extermínio da vida acarreta ao ser espiritual. É só ler as mensagens que Allan Kardec coletou dos espíritos que exterminaram a vida e que voltarem o céu e o inferno para darem o depoimento. Por isso, minha gratidão pela oportunidade. Minha gratidão por falar de tantas razões que a gente tem para viver. De tantos benefícios que a gente tem de um pouco mais. Tá ruim? Não vê sentido na vida? Permaneça aqui. Suicídio não é coragem. Não existe coragem em se matar. Existe muito mais coragem em enfrentar as consequências de uma vida difícil ficando nesse barco, permanecendo na existência. E, sobretudo, levando adiante. Como disse Divaldo recentemente, que uma pessoa chegou para ele dizendo que já não via sentido. Ele disse, sua vida não vale nada? Não, não vale nada. Para você, sua vida não tem valor nenhum? Não tem valor nenhum. Então entregue ela para a gente. Faz de conta que você morreu e venha trabalhar com a gente na Mansão do Caminho. Porque para a gente a sua vida é mais valiosa. Ela começou a trabalhar, começou a atuar e começou lentamente a construir algum sentido para a vida. Então, se sua vida não vale nada, para algumas pessoas perto de você, essa vida vale. Por elas, já que você acha que sua vida não vale nada, dê a sua vida para elas. Faz de conta que você morreu e sua vida é em prol delas. E ame. Porque nunca nos arrependemos. Eu nunca vi um espírito no mundo espiritual dizer assim, eu amei demais na terra e estou arrependido hoje. Se eu pudesse, eu voltava e destratava todo mundo. Nunca vi, eu vejo o contrário. Espíritos arrependidos de não terem feito bem, de não terem amado durante a existência carnal. Muito obrigado, muita paz. Esperando poder contar sua presença em outras oportunidades. Agora vamos ouvir uma música. Depois